Olá, crianças! Estamos finalizando a nossa semana de estudos, mas hoje em Geografia a gente inicia um conteúdo novo, bem legal de se estudar. Hoje a gente fala sobre a população urbana e a população rural do Brasil, do nosso país. Eu fiz aqui um gráfico e vocês já sabem que os gráficos, trazendo aqui o português para a nossa geografia, os gráficos são gêneros textuais que são do tipo infográfico, onde se usa desenhos, né, alguns tipos de imagem para trazer informação. Imagens e palavras também, números, para se trazer algum tipo de informação. A gente já sabe que quem faz pesquisas com relação à população no Brasil é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Aí, a gente tem aqui o nosso gráfico, né? Qual é o título do nosso gráfico? Gente, quando forem fazer interpretação de gráficos, observem como ele vamos dizer assim, como ele foi proposto. O gráfico vai ter título, vai ter uma legenda, né? Para você ler um gráfico interpretado, você tem que saber o que diz a legenda, porque senão você não vai entender. Aí ele pode ser de barras, existem gráficos de pizza, existem gráficos de tudo quanto é jeito. Mas o importante é a gente saber que uma coisa não muda. Ele vai ter sempre título, ele vai ter sempre uma legenda, e aí o desenho, a forma como ele vai vir, não importa. O que interessa são as informações que vai ter nele, que eu preciso saber ler as informações para poder entender, interpretar a mensagem desse gráfico. Beleza? Aqui no nosso gráfico, o título é Brasil, população rural e população urbana. E vai ter aqui 2 anos, 1940 e 2015. Isso quer dizer que essas informações sobre a população rural e a população urbana, elas foram sendo coletadas durante vários anos e comparadas para poder se ter uma mensagem final, certo? Então aqui a gente percebe o quê? Que eles observaram o movimento da população urbana e rural durante todos esses anos, de 1940 até 2015. Aqui eu não coloquei o gráfico todo, porque o meu quadro é pequenininho. Então eu coloquei só até 1980. Mas depois que vocês forem ler o texto no livro de vocês, vocês observem bem todos os anos, ok? A quantidade de pessoas vivendo em cada parte. Então vamos para o nosso gráfico. Brasil, população rural e população urbana, 1940 até 2015. Aqui na minha legenda, eu vou perceber o quê? Que as barrinhas azuis, elas estão se referindo à população rural. E as pretas estão se referindo à população urbana. No livro de vocês, as cores vão ser verde e laranja, certo? Então, foi só porque eu não tinha essas cores de pincéis, mas vamos lá. O meu gráfico vai, aqui é o percentual de pessoas que vivem nesses lugares, vai até 100. Por que vai até 100? Porque porcentagem se conta por 100. Isso quer dizer que de 100 pessoas que viviam, né? O 100 é o todo. Eu até desenhei isso aqui, é como se fosse uma pizza, vamos lá. Sem ser, né? Eu não sou boa de desenho, mas enfim. O 100% é a minha pizza inteira, minha pizza toda. E esse 69 que eu coloquei aqui é como se fosse um grande pedaço dessa minha pizza, ou seja, uma parte. Então, vamos lá. De 100% de pessoas, de toda a população do Brasil, que viviam aqui em 1940, 69% vivia na zona rural. E 31% vivia na zona urbana, na cidade propriamente dita. Em 1950, 54% da população era rural e 36% era urbana. Em 1960, 55% da população era rural, vivia na zona rural,
e 45% vivia na zona urbana. Em 1970, 44% da população era rural e 56% era urbana. E o nosso último ano que tem aqui no gráfico, no de vocês vai até 2015, nosso último ano, 32% da nossa população agora é rural e 68% é urbano. Perceberam? A população rural foi diminuindo e a população urbana foi crescendo entre estes anos aqui. Aí, mais na frente a gente vai entender por que que isso aconteceu, quais foram os motivos da população urbana crescer, a quantidade de pessoas vivendo na cidade e a quantidade de gente vivendo na zona rural ir diminuindo, certo? Eu quero que vocês leiam esse gráfico no livro, observem bem, leiam todo o conteúdo e façam as atividades. Qualquer dúvida, chama a tia no WhatsApp, que a tia está disponível, tá certo?